E os louvores sejam sempre para nosso Deus. Agora veio o momento maravilhoso, o ensinamento, a pregação. Para mim é de muita alegria deixá-los da companhia do nosso pastor geral, nosso irmão Carlos Alberto Baena Lopes. Que Deus abençoe a todos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, que alegria saudá-los. Deus os abençoe a todos. Que também gostaria de agradecer ao nosso Deus e à nossa irmã Maria Luísa por esta oportunidade que me dá de poder me dirigir a vocês através dessa transmissão. Bom, estamos felizes com o Senhor, estamos tão alegres, estamos emocionados de ver seu poder e suas maravilhas. Saudamos aos irmãos nos 5 continentes, que desde aqui de Bogotá, no bairro da Igreja da Colina, saudamos e os recordamos com todo o nosso coração. Glória ao nome do Senhor. Os amamos muito, irmãos, sempre orando por vocês e desejamos que nos visitem, que venham e nos visitem aqui na Colômbia e venham aqui na igreja em Bogotá, onde começou a igreja do Senhor, no ano de 1968. Vamos ler em nossas Bíblias, vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo número 17. Gênesis, capítulo 17. Vamos ler no versículo número 5 e 6. Vamos fazer essa leitura para a honra e glória do Senhor. Não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque te constituí por pai de multidão de nações, e te multiplicarei sobremaneira, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. Amém. Louvores ao nosso Criador. Pode sentar, irmãos. O título do ensinamento é: devemos cuidar da coroa de glória. Esse é o título do ensinamento, e para explicar no que consiste a coroa de glória e que devemos cuidá-la, é importante, muito maravilhoso, começar com a vida de Abraão, porque Abraão recebeu essa promessa de Deus, que diz, onde nós limos no versículo 6, que dele faria nações, e isso está se cumprindo no dia de hoje, porque por esse motivo a igreja está nos 5 continentes, e todos os nossos irmãos amam o Senhor, e todos nos temos convertido e desejamos ser filho de Deus. Glória ao Senhor. Mas também está a promessa que adicionalmente da igreja em todas as nações sairiam reis. E os reis são aqueles que usam coroas. E daí se desprende a bênção do título dessa pregação, que aí está essa bênção da coroa de glória. Quem crê, e é maravilhoso que nós já temos visto e entendemos que esta promessa que Deus fez a Abraão faz tantos séculos, hoje nós, na plenitude, estamos desfrutando como nações, pertencentes à igreja do Senhor, e também como reis para o Senhor. Glória a Deus. E o que o Senhor fez algo muito grande quando estava começando a igreja aqui na Colômbia, com nossa irmã Maria Luísa, numa experiência que viveu quando visitava as profetisas que pertenciam
a outras denominações religiosas, e uma delas disse para a irmã que estaria chegando na sua casa para ajudar-lhe uma jovem e que essa jovem seria de grande bênção para a irmã Maria Luísa e a sua família. Efetivamente, Deus cumpriu essa revelação, que chegou essa jovem, e essa jovem recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu também o dom da profecia e recebeu o dom de visões, como está relatado no livro de vivências. Você já tem lido, glória a Deus. E esta jovem um dia teve uma visão na qual ela via a nossa irmã Maria Luísa num trono como uma rainha e que o Senhor Jesus Cristo estava ao seu lado e o Senhor Jesus lhe colocava um vestido de pedras preciosas e adicionalmente lhe colocava uma coroa. E ali a jovem se maravilhava porque ela se vestiu de rainha, glória ao Senhor. E é exatamente o título do ensinamento, a coroa, que Deus coloca a seus filhos e que é a promessa que Deus deu a Abraão, que os seus filhos seriam reis e sacerdotes, glória ao Senhor. E logo o Senhor Jesus Cristo se dirigiu à nossa irmã Maria Luísa e lhe disse: Maria Luísa, tu já tens tua coroa, mas deves retê-la, deves cuidá-la muito, para que o diabo não venha e tire. E isso foi algo maravilhoso, tão impactante para a nossa irmã Maria Luísa, que é precisamente o tema que estamos hoje explicando, e é o título do ensinamento, que devemos cuidar do quê? Da coroa do quê? De glória. Porque isso é uma glória imensa. Quando o Senhor lhe colocou essa coroa, uma glória imensa que Deus deu à nossa irmã Maria Luísa. Todavia, ainda não havia começado a igreja, propriamente ainda não estava estabelecida. E essa glória nós temos visto na maneira como Deus, durante esses 30 anos, que a irmã Maria Luísa está à frente da igreja, o respaldo de Deus tem sido infinito. Essa é a coroa de glória, bendito o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Realmente a obra de Deus. E também a Bíblia fala dessa coroa de glória no livro de Lamentações. Vamos ler. Depois do livro de Jeremias, encontramos as Lamentações de Jeremias. E dentro das Lamentações de Jeremias, por todo o fracasso do povo, Jeremias escreveu essas palavras em Lamentações, no capítulo 5. Antes de ler, eu gostaria de explicar o seguinte, que depois de Abraão, Deus chamou o povo de Israel e Deus quis que esse povo fosse uma nação santa, apartada, separada do pecado, que essa nação se convertesse numa linhagem escolhida, num tesouro especial de reis e sacerdotes, glória a Deus. E dizer que Deus colocou coroa neles em vida, porque Deus os chamou para que fossem reis, para que fossem sacerdotes. E o Senhor também tinha a parte os reis e a parte também os sacerdotes. E ao povo também lhes deu muita glória, porque Deus fez muitos milagres com eles, milagres extraordinários. E essa era a coroa que eles levavam, esses milagres tão impressionantes, e essa maneira tão perfeita como Deus os guiava e os respaldava. Em Jeremias sabia disso. E o povo tinha uma coroa, e que o povo tinha essa bênção, e agora tinham acabado de perder pelos seus pecados, porque quando chegou
o exército do rei da Babilônia, Jerusalém caiu, e é o que diz aqui o profeta Jeremias em Lamentações, no capítulo que ele disse, capítulo 5, no versículo número 16, caiu o quê? A coroa de nossa cabeça. E isso significa que ele sabia que eles tinham essa coroa, que eles tinham essas bênçãos, que eles tinham essa glória. E logo Jeremias, muito triste, expressa no espírito: ai de nós agora, porque pecamos. Que a razão pela qual eles perderam essa coroa maravilhosa foi por causa do pecado. E assim, isso ensina para nós, no dia de hoje, que Deus nos dá a coroa em vida. Porque as pessoas muitas vezes pensam que a coroa de glória é dada depois da morte, a coroa da vida. Também tem uma coroa da vida que será dada depois da morte, mas Deus nos tem ensinado que nós, como igreja, hoje podemos receber essa coroa de glória, aleluia. E quem deseja ter essa coroa de glória? Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa coroa de glória, que todos tenhamos essa maravilhosa bênção do nosso Deus, essa honra. A coroa significa essa honra, essa glória, essa bênção de Deus, esses frutos, esse conhecimento, essa perfeição, esse bom exemplo que o povo de Deus dá, esse resplendor que Deus coloca sobre o seu povo, louvores ao Senhor, que assim seja para nós. Jeremias estava muito triste, por isso se chama Lamentações, porque é um lamento. Caiu a coroa de nossa cabeça e eles a tinham em vida. E pelo pecado a perderam, por isso devemos cuidar da coroa de glória não pecando, não praticando o pecado. Há outro versículo na Bíblia, só que recordei agora o caso de uma pessoa que também, naquela época, quando começou a igreja, teve participação nessas visões maravilhosas, e numa dessas visões, a pessoa que estava tendo a visão dizia: veja o Senhor Jesus Cristo, tem uma roupa com pedras preciosas e quer vestir-me, mas me disse primeiro que você faça a vontade de Deus e cumpra todos os seus mandamentos, e que aí sim vai lhe colocar o vestido. O que aconteceu com o tempo? Essa pessoa não voltou à igreja, o que significa que para se poder ter aquele vestido completo, esse traje com joias preciosas, esses tronos onde Deus quer que sentemos, e essa coroa de glória, temos que viver uma vida de entrega a Deus, uma vida de obediência, uma vida de fazer a vontade do Deus dos céus. Deus nos ajude para que consigamos, para que possamos ter essas roupas completas. Quem quer ter essa roupa completa? Incluindo a bênção máxima, a coroa, glória ao Senhor. Que Deus nos dê essa coroa em vida. E também a Bíblia ensina em Jó, no capítulo 19, que Jó viveu uma experiência na qual ele demonstrou que ele sim sabia perfeitamente que tinha uma coroa. Ele sabia que Deus lhe havia colocado uma coroa, porque Deus lhe havia mostrado que era assim. E por esse motivo, que em Jó 19 ele também estava muito triste, similar ao que aconteceu a Jeremias. Ele disse: não pode ser. Deus me tirou a minha coroa. E ele pensava que por tudo o que havia acontecido,
não entendia que é uma prova que estava passando, mas pensou que era um castigo de Deus, que Deus o havia descartado, que o primeiro que fez foi tirar dele essa dignidade, essa coroa, essa honra, essa graça de Deus. E por isso ele expressou em Jó 19, no versículo número 9, e me despojou de mim o quê? Olhem que ele está falando da coroa de glória, porque começa com minha glória, logo já vai chegar na coroa. Por isso diz a coroa de glória, porque a Bíblia, na passagem onde menciona muito que é a coroa de glória, e outras passagens diz que expressa que é a coroa de vida eterna, que é a coroa que também Deus nos dará depois da nossa morte, porque todos desejamos também recebê-la, glória ao Senhor. É dizer, tem duas coroas. Há uma coroa que Deus nos dá aqui em vida e nós queremos alcançá-la, glória ao Senhor. Desejo que Deus nos ajude muito, que Deus nos faça seguir em frente, que não nos deixe cair em pecado, que Deus não nos deixe cair em tentações, no mal, que Deus nos limpe, que Deus nos limpe de contaminações, que Deus nos aperfeiçoe, para que assim possamos agradá-lo em tudo e ter essa honra e esse respaldo de Deus, de ter essa bênção de Deus. E diz no versículo 9, Jó, e me despojou da minha glória, tirou o quê? A coroa. Estão falando do mesmo tema? Tirou a coroa de minha cabeça. Isso era o que ele pensava? Mas não, porque ele era um homem muito justo, muito paciente, e ele foi recompensado por Deus, ele seguiu em frente, ele triunfou, apesar dessa prova tão grande, e ele reteve a sua coroa e nos deu um grande exemplo do que nós devemos cuidar da coroa de glória. Bendito o nome do Senhor. E Deus tinha dado a coroa para ele, porque diz em Jó 1, que não vamos alcançar a ler, que ele era um homem perfeito, um homem apartado do mal, um homem temeroso de Deus, por isso Deus lhe havia dado a coroa. E também recordo agora de um testemunho de um irmão, que ele foi uma pessoa muito próspera e também muito entregada a Deus, mas Deus o provou. E já com a sua idade mais avançada, veio sobre a sua vida um câncer muito agressivo, e o irmão se submeteu às quimioterapias, e numa dessas quimioterapias, logo por omissão, os médicos não lhe medicaram com os remédios para acalmar as dores, e diz o irmão que era uma dor indescritível. Mas o irmão, quando estava experimentando isso, sem saber o que estava acontecendo, começou ali a orar ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me, tem misericórdia de mim, eu só tenho a Ti, e pensando só em Deus. E já quando superou essa situação, chegou na congregação e o Espírito Santo em profecia lhe disse: estou muito agradado de Ti, porque no momento de angústia me buscastes e clamastes a mim. Portanto, vou te premiar e vou te recompensar. E disse que cheguei com tratamento, já era absolutamente inofensiva as quimioterapias que restaram, e hoje em dia ele é um homem muito próspero, no espiritual e no material. Seguramente o Senhor ao irmão lhe premiou, porque a coroa é invisível, mas quando superamos as provas, e quando seguimos com nosso Deus e o amamos e nos entregamos a Ele e não pecamos, Deus nos recompensa, e uma das maiores recompensas e prêmios e triunfos, mesmo que não merecemos nada, é que Deus nos dê essa coroa. Bendito o Senhor. Dá-nos, ó Deus, essas coroas a todos, Senhor, que todos possamos alcançá-las em vida e depois da morte. Também em Apocalipse, no capítulo número 3, Apocalipse, capítulo 3, ensina a Bíblia, esse irmão conseguiu a coroa e a cuidou,
porque no momento difícil pensou no Senhor e o Espírito Santo lhe disse que se agradou porque ele não o renegou. Isso que temos que fazer, nunca renegar, nunca protestar, nunca ir contra Deus, senão amá-lo e louvá-lo e orar. Orar ao Senhor, que Ele vai nos ajudar e Ele sempre nos leva em frente. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, diz a Bíblia, estamos todos aí? Veja que venho em breve, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Glória a Deus! Esse é o mesmo tema, bendito o Senhor. Aqui o Senhor Jesus está dizendo a esta igreja que eles devem estar cuidando das suas coroas, assim como disse nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa amada irmã Maria Luísa. E ela, assim, sempre cuidou dessa coroa que o Senhor lhe deu, e isso é maravilhoso, porque a irmã tem cuidado dessa coroa com sua vida, com sua luta, com a sua valentia, com o seu esforço, com a sua fé, com a sua obediência, com o seu amor profundo a Deus e às almas. Glórias ao Senhor. E ela sempre diz, não vou dar esse gosto ao diabo. Primeiro meu Senhor ama meu Deus. E isso é o que temos que fazer, porque sim, o diabo nos ataca. E o diabo nos quer tirar a coroa, a dignidade, os trabalhos, a vida espiritual, o serviço a Deus. E há muitos irmãos, expressava a nossa irmã Maria Luísa, quando descobriu esse grande ensinamento, há muitos irmãos, mesmo aqueles que não estejam no púlpito, eles já têm as suas coroas, porque são grandes servidores de Deus, porque têm os dons, porque profetizam, porque têm profecia perfeita, porque Deus os usa de maneira maravilhosa, fazer curas no meio do povo de Deus, dizer que a bênção é para todos, glória ao Senhor. Por isso, vamos buscar a bênção, de acordo? Quem quer essa coroa de glória? Bendito o Senhor. Vamos buscar essa coroa da glória de Deus. Deus é lindo, Deus é bom, Deus quer nos abençoar. Permitamos ao Senhor que nos dê essas coroas. E tem um testemunho de um irmão que reteve essa coroa, reteve essa bênção, se esforçou, mas também é triste esse testemunho, mas serve. Serve porque o irmão era entregue a Deus, era muito próspero nos negócios, ia tudo muito bem, tinha um lar muito bonito, seus filhos, e todo negócio que fazia era um sucesso. Em tudo triunfava, estava muito bem na vida material e na vida espiritual, aparentemente, mas seguramente o irmão não havia se convertido a Deus, não era todavia um filho de Deus, não havia se convertido num filho de Deus, estava dando processo. E o irmão se deixou levar por uma tentação do maligno com uma colega ali que o acompanhava em seus negócios, e deixou que essa mulher se aproximasse muito da sua vida, até que ele caiu em numa relação sentimental, num adultério, e daí, de imediato, seus negócios foram declinando, declinou toda a sua atividade comercial, um fracasso muito grande, tudo saía mal, e o irmão começou a ter um revés econômico imenso, sua esposa ficou assustada com isso, até como parte do castigo de Deus também, porque estamos diante de um Deus que vive, que temos que ser respeitoso com Ele, porque Ele nos vê, tudo que fazemos Ele vê. Embora ele fizesse tudo escondido, às ocultas, a esposa ficou sabendo e o deixou, e aí seu estado foi uma ruína, falta de esperança, uma tristeza. Por isso, aqui o Senhor Jesus diz, retenha o que eu tenho te dado, cuida dessa coroa, para que ninguém tome a sua coroa. Isso é o diabo, porque o diabo sim está pronto e ele é invejoso dos filhos de Deus, que ele quer tirar as coroas, e o diabo
a todo se esforça para tirar de nós essas coroas das nossas cabeças e faz até o impossível para que nós pequemos e percamos e não cuidemos dessa coroa de glória, porque a coroa de glória, a glória que Deus nos dá, é a sua bênção, é sua honra, é sua ajuda, é seu amor. E essa pessoa teve que vir aqui numa situação muito difícil, veio pedir perdão ao Senhor, se arrependeu, se esforçou, mas que triste isso, que triste perder as bênçãos de Deus, que triste ter tudo e depois não ter nada, perder tudo, isso é muito triste, e que fluía a bênção e agora não flui, e que se sente que Deus já não está ali com a pessoa. Isso é muito lamentável, ele se arrependeu, mas Deus é misericordioso. E o Senhor foi restabelecendo, foi passando os anos, e ele pediu perdão à sua esposa, e demonstrou com o tempo que ele havia se arrependido, e a sua esposa o recebeu novamente. E agora segue adiante com seu lar, lutando para tentar recuperar esse primeiro estado que Deus havia dado. Bom, irmãos, que triste, mas bendito o Senhor que o irmão se arrependeu, e que o irmão se está se convertendo agora sim de verdade, com sinceridade, um filho de Deus, porque os filhos de Deus não pecam, glória ao Senhor. E também vamos ler, irmãos, no Salmo número 8, porque o que foi o que aconteceu? Irmãos, tem algo muito grande. Essa bênção que chegou até nós foi através do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é um rei. E ao ser um rei e um sacerdote, o Senhor Jesus Cristo quer que todos nós sejamos reis e sacerdotes. E ao nos convertermos em reis e sacerdotes, o Senhor nos coloca coroas, glória a Deus. Essa é a origem da bênção, mas a bênção foi profetizada. A bênção foi profetizada porque na época de Samuel, que era o profeta, houve a profecia que Deus ia levantar um sacerdote que estaria ungido como rei, e esse era o Senhor Jesus, porque ele tinha as duas condições, porque era sumo sacerdote, que é aquele que nos limpa hoje em dia, nos salva, e também o Senhor Jesus Cristo era a segunda ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus Cristo era um sumo sacerdote e também rei, porque foi ungido por Deus e vinha da casa de Davi, de Judá, de onde vinham os reis. E por esse motivo, já depois em Zacarias, está o sacerdote Josué, e vem até ele o profeta Zacarias, e ele disse: Josué, que era o sumo sacerdote, eu tenho que ungir e te lhe colocar uma coroa, glória a Deus. Então, está a representação ou a simbologia do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote e rei, glória ao Senhor. Porque ao tomar ao sumo sacerdote e colocar nele a coroa e dizer que ele edificaria a casa do Senhor, estava falando do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E que o Senhor Jesus Cristo estava nessa condição de sumo sacerdote por ordem de Melquisedeque, não da casa de Levi, e estava na condição também de rei pela casa de Judá. Então agora ele era o nosso rei e nosso sumo sacerdote, bendito é o Senhor, que edificaria a casa de Deus, e que com ele é tudo maravilhoso, e ele nos adotou e nos constituiu por sua misericórdia como filhos de Deus. Ele nos fez reis e sacerdotes, diz a Bíblia no livro de Apocalipse, glória ao Senhor. Por isso todos podemos desejar ter essa coroa de glória, aleluia, graças Senhor, por essa bênção tão maravilhosa, e não temos como pagar-lhe. E por esse motivo é que Deus já nos ensinou, e ensinou com a nossa irmã Maria Luísa, ao lhe colocar essa coroa maravilhosa na nossa irmã, essas roupas completas, e também
tem uma irmã da igreja que é uma pessoa que ama a Deus, que Deus a chamou, que é uma pessoa sincera. E essa irmã um dia comentava a várias pessoas que tinha tido um sonho e que via o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus Cristo se aproximava e lhe dizia: escolhe aqui a joia que você quer. E a irmã começava a colocar a sua mão ali onde estavam as joias e via muitas joias e dizia: essa está muito linda, esta está maravilhosa, tem outra parecida. Mas de um momento ao outro, enquanto ela tirava uma e punha outra, saía uma coroa. E quando ela via essa coroa, se emocionou profundamente e dizia: que coroa tão maravilhosa, eu quero essa, Senhor. E o Senhor colocou-lhe a coroa, glória a Deus. Então, irmãos, isso é algo muito grande. Se conseguimos a coroa já desde aqui, agora, que maravilhosa é a forma como Deus revelou todo esse plano precioso. E agora, vejamos também em Salmos, no capítulo 8, como havia dito, no versículo número 5, as palavras da Bíblia sobre desse rei maravilhoso, desse rei de glória que tinha e já usava essa coroa de glória, que foi vestido de formosura pelo Pai Eterno. Bendito o nome do Senhor. E por isso diz a Bíblia, no versículo 5, e o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste. Aí está a expressão. A coroa do quê? Da glória. Olha que encontramos, e o coroaste do quê? De glória. Aí está a mesma coroa, essa coroa que repousou no nosso Senhor Jesus Cristo, e é a mesma coroa que Ele hoje nos entrega nesse tempo, no reino dos céus. Por isso chama reino dos céus. Glória a Deus. E o coroastes com glória e de honra, porque é uma honra tudo o que Deus Pai deu ao Filho. A honra de ser o caminho, a honra de ser a verdade, a honra de ser a vida eterna. Glória a Deus. A glória da doutrina que ensinava, a glória do discernimento que tinha, a glória da sua sabedoria, porque Ele é a mesma sabedoria e a mesma inteligência. Glória ao Senhor. A glória dos milagres imensos que realizou. Essa é a coroa da glória que levava nosso Senhor Jesus. Quão maravilhoso é o seu santo nome! Desde os séculos para os séculos, te amamos, Senhor Jesus. E se temos a coroa desde aqui, de agora, glória a Deus, isso é maravilhoso. E a Bíblia nos ensina igualmente em Apocalipse, vamos ler, no capítulo número 2, do último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10, nos ensina sobre do que é nossa vida no Senhor, que é uma vida onde Deus nos prova de muitas maneiras para provar nosso amor a Ele, nossa fé, nossa obediência, e logo nos recompensa nesta vida, mas também na vida eterna nos recompensará. E aqui fala muito da coroa da vida eterna. E diz no versículo 10, não temas em nada o que hás de padecer. Vede, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais o quê? Isso é, somos provados? Todos somos provados. E tereis tribulação durante 10 dias, mas não é uma prova para toda a vida, mas que tem um término, glória a Deus. Por isso diz a Bíblia que Deus não nos dará provas além do que podemos suportar.
E agrega, ser fiel até o quê? A morte. Isso que temos que ser, sermos fiel até a morte. Fiel, obediente, gratos com o Senhor. E eu te darei o quê? A coroa da vida. Bendito é o Senhor. Aqui também está falando da vida eterna, que quando nós, depois da morte, mas alenta muito o crente porque diz que lá vai estar essa glória máxima, essa coroa da vida eterna, glória ao Senhor. A outra coroa que também queremos, porque todos queremos essa coroa também. Amém? E por isso disse que passaremos por provas, mas vai ser transitório. Mas quando chega a morte, tu também terás lá a sua coroa. Tem que reter a coroa aqui, cuidá-la. Aqui o Senhor nos dá aqui em vida, o Senhor Jesus, e aguardar, esperar para receber a outra já na eternidade. Que maravilhoso, que grandeza, que incentivo tão grande. E também há um testemunho de uns irmãos muito dedicados ao Senhor, que buscavam muito de Deus, que já tinham anos na igreja, já era idoso, e o irmão se enfermou e morreu. A esposa sentiu esse vazio tão grande, essa tristeza, mas ela seguiu com o Senhor, amando a Deus, não reclamando do Senhor, não se queixando, não questionando a Deus, mas entendendo que essa é a realidade da vida e a vontade de Deus e seguiu em frente com o Senhor. Mas o filho deles se rebelou com Deus e saiu da igreja e se foi da igreja renegando. Mas Deus teve misericórdia dele, porque o Senhor, o Espírito Santo, lhe deu um sonho, no qual o jovem viu a seu pai, e seu pai veio e lhe disse: filho, volte à igreja, tu tens que estar sempre na igreja, e tu não se preocupe, olha como estou. Ele estava rejuvenescido, glória ao Senhor. E estou feliz, filho. Sabe por que estou feliz? Porque o Senhor me deu a coroa da vida. Glória ao nome do nosso Deus. É desta forma, é dessa maneira, irmãos, que temos que ver a vida espiritual. Assim tem que ser a nossa espiritualidade, porque é uma espiritualidade muito real. Bendito o Senhor. É algo tão lindo que nos dirigimos a metas muito claras, a bênçãos muito precisas. Graças, Senhor, por nos guiar desta maneira. Graças por nos ensinar a tua doutrina, assim claramente, com todos os exemplos da vida prática, que quando nós vivemos, a nossa irmã Maria Luísa nos contou no livro de vivências e logo depois vamos à vida e os encontramos claramente. Glória ao Senhor! Que formosura do nosso Deus precioso! E também, para finalizar, vamos ler em 1 de Tessalonicenses, irmãos. Vamos ler no capítulo 2, no versículo número 19, que o apóstolo Paulo ensina à igreja sobre essa coroa. Em outras passagens, ele ensina à igreja mais como a coroa da vida. Mas é maravilhoso ver como Deus revelou a Jó que ele já tinha essa coroa. É precioso que Deus hoje em dia nos tem ensinado que essa coroa é em vida. Glória ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo entendia que essa coroa estava muito relacionada, essa glória máxima, nas almas que ele havia evangelizado. Glória ao Senhor. E é precioso porque é o que hoje em dia também Deus nos tem ensinado aqui na igreja. E diz no versículo 19, pois qual é a nossa esperança, o gozo, ou o quê? Ou a coroa de glória? Do que o quê? Estamos falando do mesmo tema, da coroa de glória? Qual a coroa no qual vamos nos glorificar? E ele sabia, de todo modo, que aí estava presente a bênção. E era em vida.
e explica. E em forma de pergunta, ele dá a resposta. Porventura, não sois vós, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Glória a Deus! É dizer que o povo de Deus, essa era a coroa que Deus havia dado a ele, pelas almas que ele havia ganho para o Senhor. Esses cânticos, por exemplo, coroas, estrelas na minha coroa, são formosos. E ver a nossa irmã Maria Luísa no vídeo dos 30 anos desde do que tem acontecido, todo o processo, desde a partida do nosso irmão Luiz Eduardo Moreno e o início do trabalho da nossa irmã Maria Luísa Piraquive. E esse tempo tem sido um tempo de uma evangelização enorme, glória ao Senhor. Por isso a coroa que leva a nossa irmã é uma coroa cheia de estrelas, que somos todos nós, glória ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. A coroa que Deus entregou ao Senhor Jesus antes de começar. E também é maravilhoso porque a irmã, no vídeo dos 30 anos, nos dizia: e eu ganhei essas almas, mas vocês também ganharam muitas almas, mas eu ensinei vocês a ganhar as almas. Me dê a minha parte, me dê a minha comissão do trabalho de vocês também. Que formosura! É realmente uma coroa preciosa, bendito o Senhor. E evangelizar as almas se converte em dar passos para que Deus nos dê essa coroa. A Deus, como lhe agrada que nós evangelizemos aqueles que têm também, segundo o seu modo de ser, porque às vezes a timidez impede, mas aqueles que conseguem, que têm a possibilidade de ser mais abertos às pessoas, e os que não são, têm que pedir para que Deus tire a timidez, para que nos ajude a evangelizar, porque olhem vocês de um testemunho que me contaram recentemente, um irmão que vinha em seu automóvel aqui para a congregação, e ele sofreu um acidente, bateram no seu carro e amassaram os carros. E quando ele pensou que o culpado ia reconhecer, encontrou que era uma pessoa que estava completamente desesperada, e a pessoa estava numa situação de muito nervosismo, sem esperança, que não tinha mais vontade de viver e que já não tinha mais nada na sua existência. E esse irmão se comoveu tanto que ele disse: fique calmo, eu tenho para você a solução, vamos para a igreja. Imagina essa situação, irmãos. Tirou fotografia de como ficou os carros, mas o irmão se concentrou nessa alma, teve compaixão e seguiram para a igreja. Ali recebeu profecia, se quebrantou, Deus o libertou. Foi algo muito precioso. Glória ao Senhor! Isso é algo maravilhoso? Mas não acabou aí. Isso foi o mais importante. O que aconteceu depois, mas igualmente importante para saber que isso agradou muito a Deus. Quando o irmão, ao ir ver o seu carro, finalmente para poder ver como ficou, encontrou que ele estava absolutamente intacto. Graças, Senhor, por a dimensão dos milagres que Tu fazes no meio de nós. Bendito Teu nome. E assim, então, irmãos, nós, cada dia, inspiremo-nos nesses belos exemplos, nessas palavras maravilhosas do Senhor na Bíblia, para que alcancemos essa bênção sonhada de ter as duas coroas. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar agora por nossas petições especiais e também vamos pedir ao Senhor que nos dê muitos livramentos dos perigos, dos males, e convido também que façamos uma oração por nossos irmãos na África, porque na África você sabe que a igreja ali está crescendo muito naquele lugar.
Nossos irmãos em vários países amam o Senhor e estão felizes com o nosso Deus, mas acaba de aparecer um surto, uma epidemia de ebola e não tem vacina contra esse vírus. E estão começando a se alastrar, estão agora no Congo, na República Democrática do Congo, mas ao redor do Congo, ali estão nossos irmãos no Congo e ao redor do Congo também. Estão nossos irmãos, por exemplo, em Burundi e também em Camarões, entre outros. Vamos orar por eles, toda a igreja, para que Deus proteja nossos irmãos e tenha misericórdia de todos os que têm escolhido ali, em todo esse maravilhoso continente, para que tudo isso acabe rapidamente e para também possamos novamente visitá-los e acompanhá-los e estar com eles. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vamos orar também pelos idosos, também pelas crianças, vamos orar por nossa vida espiritual, por nossos lares. Bendito Pai Celestial, te damos as graças por todas as suas bênçãos. Te amamos com todo o nosso coração. Graças por nos dar essa coroa da glória. Graças por nos ensinar o valor de cuidá-la. Graças por vivificar a Bíblia em nossas vidas. Graças pelo exemplo através da nossa irmã Maria Luísa, dessas revelações maravilhosas, desse início glorioso da Igreja do Senhor, no qual nos alegramos, Senhor, por isso, porque Tu tem prometido que vai nos abençoar, tem prometido que vai escutar nossas orações. Te rogamos, Senhor, continue a evangelização das nações e que nada possa impedir. Também, de maneira especial, te pedimos por os irmãos que estão na África, para que Tu, Senhor, guarde os nossos irmãos, as nossas irmãs, as crianças, os idosos, desse vírus, desse surto de ebola, que os proteja, que prontamente, Senhor, se descubra a vacina contra essa doença, esse vírus, e também protege a todo o seu povo a nível mundial, a Tua igreja na Colômbia, Senhor. Por esta nação, Senhor, abençoa essa nação, Senhor, guia. Agora te pedimos, nos liberte das ataduras do maligno, das bruxarias, das feitiçarias, das maldições, das maquinações do inimigo, e que todo o povo de Deus seja preservado em sua vida espiritual, com nossas coroas, com nossas honras, que o Deus eterno nos concedeu e que o maligno não possa nos tocar. Repreende o Senhor, Jeová poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ele seja expulso, Senhor. Também nos livre de pesadelos, livra-nos de problemas nos lares, incompreensões nos matrimônios, com os filhos. Ajuda a nossa juventude a guia, para que não se desvie nem se extraviem de seus caminhos, preserva-los. Dá-lhes revelações, sonhos, experiências espirituais, para que eles se sigam. Ajuda aos nossos idosos que estão doentes, Senhor, das enfermidades da fase adulta, nos seus ossos. Ó Deus da glória, ajuda-os, Senhor. Não permita que a artrite, que a artrose nessas enfermidades prevaleçam. Também cure a todo o seu povo de discapacidades, aos irmãos e às irmãs que estão em condição de discapacidade. Faz milagre, Senhor, liberta-los, Senhor, para que tenham vitalidade, que tenham as forças para Te servir, para trabalhar para Ti. Aos nossos filhos, liberta-os do autismo, das enfermidades de hoje em dia, da ansiedade, da depressão. Glorifica-te em Tua igreja, abençoa a nossa irmã Maria Luísa com o melhor de Tuas bênçãos. Obrigado te damos e te agradecemos por esses 30 anos de serviço a Ti, da nossa amada irmã Maria Luísa, na liderança da sua igreja, Senhor, com as rédeas da igreja, Senhor. Ó Deus da glória,
Dá-lhe uma saúde maravilhosa, com muita vitalidade, siga premiando dia após dia, e a todos nós, fica conosco, para que tenhamos a liberdade espiritual e a facilidade para louvar-te, para que possamos nos apresentar diante de ti um supremo louvor, que nós possamos ter o seu poder, ó Deus, os seus dons espirituais perfeitos e o respaldo do Senhor. Graças, bendito Deus, quanto te amamos, e tudo pedimos com todo o nosso coração e com toda a nossa confiança em Ti, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvores ao Rei da Glória. Vamos, irmãos, cantar o coro 121. Não, nunca cederemos. Esse coro é muito bonito porque fala da coroa. Glória a Deus. Nós nunca, nunca, nunca cederemos ao mal. Nunca não, aleluia. Nunca não, não, não. Não, nós nunca, nunca, nunca cederemos ao mal. Nossa espera a coroa lá no céu. Não, nós nunca, nunca, nunca cederemos ao mal. Nunca não, aleluia. Nunca não, não, não. Não, nós nunca, nunca, nunca cederemos. Glória a Deus! Quem dá glória ao Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, uma alegria enorme ter compartilhado com vocês. Lhes envio um abraço muito grande. Que o Senhor os continue abençoando. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe.